você guarda o pelo, enfim, qualquer forma, mas independente do que vai acontecer, você não pode deixar de se proteger, tá? Confesso a vocês que, assim, essa pandemia me deixou com ojeriza a máscara, mas, assim, mas eu continuo usando. Não consigo mais trabalhar o tempo todo com ela, não dá, quando você bota ela aqui, não dá, desculpa, não dá. E aí, vamos lá, um dos grandes desafios dos gestores é fazer com que os funcionários, os colaboradores tenham a ideia real da necessidade da utilização e qual é o risco que eles estão propostos em não usar a máscara, em não se proteger, tá? Essa é o grande desafio. Por quê? Lembra sempre o valor que se custa um funcionário afastado. E aí você tem um funcionário afastado. Para quem não sabe, o INSS, se eu for me afastar, o hospital paga 50% do meu ordenado e o INSS mais 50%. Porém, precisa providenciar a reposição. Vai botar reposição de que forma? Vai contratar? Se contratar é outro custo. Não vai contratar. Então vai abrir extra, é outro custo. Talvez um custo maior do que uma contratação cada extra que você paga, que o hospital paga. Então, assim, é mais importante o gestor, ele precisa fazer com que o colaborador entenda isso, o risco que ele está exposto. E aí, eu sempre, quando eu vou falar sobre isso em outros momentos, em congresso, enfim, eu sempre inverto, sempre pego um calcanhar de Aquiles, que é a família. A família que você acaba... Duas coisas que você consegue mexer bem: família e bolso. Quando você mexe no bolso, a pessoa consegue se assustar. Quando você mexe na família também, tá? Professor, volta aí rapidinho. Falei, para quem não estava aqui antes, eu acho, eu falei da ANR um pouquinho. Quem não pegou a fala da ANR? ANR é uma norma regulamentadora, tá? O que ela diz? Quem está certo, eu ou você? Nenhum nem você, a ANR. Tá? Quando tem qualquer tipo de dúvida dentro da instituição hospitalar, sobre conduta, por exemplo, vou abrir um parênteses, quando fala assim, quantas compressões cardíacas você faz, a massagem cardíaca, você faz numa parada cardíaca, como é que funciona? Olha só, vamos fazer 30 compressões num ciclo de 5 minutos. Não. Vamos fazer compressões infinitas num ciclo de 5 minutos. Não. Vamos fazer... Não. Chega de não. Você tem algum órgão que vai regulamentar o que é o correto. No caso desse específico que eu estou falando, a gente tem um guideline. Que o guideline é como se fosse uma bíblia, né? São as normas de atuação dentro de uma parada cardiorrespiratória. E aí você fala assim, não, nem eu nem você, que é o guideline disso aqui. Ponto, esse aqui a gente vai cumprir. Por quê? Porque os caras sentaram, os caras discutiram, os caras pegaram experiência e viram que é mais eficaz feita dessa forma. A ANR é a mesma coisa. A ANR, ela é uma norma que regulamenta. Ela fala que ela não pode entrar com esse brinco no hospital. Mas por que não pode? A ANR prova que não pode. Não pode por quê? É risco de infecção, você pega um paciente, infecção cruzada, você pega um paciente que pode puxar, causar uma lesão, e etc. Então a ANR é isso. Só para entender, esse 32 aqui é porque é uma norma regulamentadora de número 32. Tem NR1, NR40, NR55 e assim vai subindo. Tá? E assim, a ANR não é só esse trecho aqui. Você pega uma ANR e você vai pegar os trechos que você acha mais importante para aquele momento que você está voltado. Não é uma coisa, ela é extensa, tá? Se você botar assim, NR que regulamenta, NR regulamentadora de som cirúrgico, por exemplo, você vai ter uma NR, tá? Ou vai ser 32, assim, mas você vai ter algumas coisas. A colega perguntou, precisa gravar? Não precisa gravar, até porque não tem como. Bom, até tem, porque é fora da média, muito fora, não vai conseguir gravar, mas até então é desperdício, tá? E essa NR32 aqui, ela fala da obrigatoriedade que as empresas têm de fornecer os EPIs. Abordagem.
O que nós vamos abordar hoje? Qual é a ideia nossa hoje? Vamos falar de EPI, já iniciamos. Quais são as responsabilidades do empregador, a do empregado e quais são os EPIs utilizados. Tá? Outra coisa que nós vamos falar, que eu não coloquei aqui, que eu não sabia se ia ter, qual é a forma apropriada de colocação do capote, retirada do capote. A luva tem forma correta de colocar e retirar? Sim. Tem? Tem. Qual é? Colocar ela na tira ao contrário. Isso, coloca e tira. Entendeu? Essa foi boa. Parabéns. Tá? Mas é isso mesmo, tá certo. Colocar e tirar. Professor, Não, ela pode tá copiando ali. tirar ela. Ela tá copiando ali. Eu posso falar. Professor, não é? Não tem que virar ela Sim, assim. colocar e tirar isso. Não é, mano. Mas é porque tem gente que tira. Pô. Vamos partir do princípio. Foi? Aí a abordagem. Vamos partir do princípio. Vou dar uma macete para vocês para eles tentar não errar. Tá? E aí, a gente vai tentar colocar e retirar. Dá para todo mundo fazer? Não dá para todo mundo fazer. O capote não vai aguentar. Não vai aguentar. Vocês não vão ficar surpresos se chegar no hospital e tiver o capote cirúrgico. Qual o capote cirúrgico? É um de pano, é um de tecido. Que é o que o médico, que a equipe cirúrgica entra para a cirurgia e faz. Você vai chegar no hospital, provavelmente, e vai ter o capote cirúrgico para você usar. É extremamente nojento. Por quê? Entro eu que tenho uma sudorese intensa e vou usar aqui. Não, mas eu não tenho não, tô brincando, tá? É um exemplo só, né? Se tivesse, eu tava brincando aqui. Eu entro e quando você vê o capote, você vai usar, você sente úmido aqui quando encosta em você. Dá vontade de sair correndo, mas não tem jeito. Mas, fala assim, e aí, pode? Não pode. Mas está lá. E a instituição pública. Uma instituição privada ou outra, você até pode ter. O que eu vou falar para vocês com relação a Então, esse aqui, a cada 3 horas a gente troca. Não, mas esse não. Esse, 12 horas. 12 horas. 12 horas de vida, 12 horas de vida. Joga, você bota pra lá. O negócio não é maneiro, não. É a pior parte que tem essa questão. Posso passar? E aí, qual a importância do EPI no hospital? A gente vai conseguir falar aqui durante 2 dias e meio qual a importância. Na verdade, a gente pode tentar resumir que é o que vai salvar a nossa vida e salvar a vida dos nossos pacientes. Ou que vai evitar que nós venhamos a combater qualquer tipo de vírus ou bactéria, seja o que for. Tá? E aí, gente, porque a grande questão do EPI, vou ganhar dinheiro, não está coçando. Mas aí eu pagar a conta, essa daqui, o dinheiro, essa aqui eu pagar a conta. Entra dessa, sai dessa. Mas nem entrou. Então, assim, qual é a questão do EPI, pessoal? O EPI, se você for somar, ele é caro. Ele é caro, por isso que os hospitais, eles sempre questionam muito. Só para abrir um parênteses para vocês, na pandemia, um dos setores que mais ganharam dinheiro foi os setores que vendem material hospitalar descartável. Por quê? Aquele capote, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver próximo, espero que não. Aquele capote, ele é caro, ele ficou caro. Uma caixa de luva ficou muito cara. Máscara ficou muito caro. Ficou tudo muito caro. Por quê? Porque faltava matéria-prima, além de faltar matéria-prima, eles se aproveitam da situação. Tá? Mas aí por quê? Não podia deixar de existir, não podia deixar de ter. Então assim, não adianta. Hoje eu entro na unidade do trabalho, você entra, você tem uma caixa grande, e aí tem 2 caixas na verdade, 12 horas e diarista. Aí eu vou lá e pego a máscara de 12 horas. Você só pode entrar no hospital circular com a máscara. E ali deve ter, sei lá, deve ter umas 12 máscaras, porque a orientação você vai trocando a cada 2 horas. Então assim, você troca, você acaba fazendo esse troca, você não troca, enfim. Tá, vou passar, pode? Não. Deixa eu abrir um parênteses para você. Quando a gente tem
um tipo de acidente com pérfuro cortante. O que é um pérfuro cortante? Vou voltar, peraí que eu vou lá. Só vou dar aqui pra você. O que é um pérfuro cortante? Só para exemplificar isso aqui, ó. Agulha. Isso aqui é um pérfuro cortante, ó. Que é um acidente que a gente pode ter no hospital, ok? Quando a gente tem isso, como é que funciona? Nós somos muito sujeitos a isso. Como é que funciona? Eu enquanto profissional de saúde, eu preciso saber como é que funciona, tá? Independente de ser enfermeiro ou se for o técnico, o pessoal da higienização, não interessa, tem que saber como é que funciona, tá? Você tem que ter um cronograma, um organograma, como funciona, como é que você vai recorrer. Porque você tem um tempo para poder atingir, para poder começar a se imunizar. O que eu estou falando para vocês? Vamos lá, eu peguei uma agulha para fazer uma medicação no paciente. Vou colher um sangue, por exemplo. Acabei de colher o sangue, tirei, fui reencapar a agulha, coisa que não pode, que eu já falei para vocês que não pode, se eu não falei, estou falando. Se foi reencapar, errou e se furou. E aí, primeira coisa que eu vou falar para vocês, no estágio, pode ser que alguém cometa esse erro. Se fizer, pelo amor de Deus, não quebre o pau no ouvido, como dizia minha mãe. Fala com o preceptor para o que vai estar fazendo para fazer o processo correto. Mas agora as seringas estão vindo com um suporte que você tira agulha, não é a seringa, é a agulha. Agulha. Tá vindo com suporte. Você tira. Você coisa, claro, mas não passa. esquece, não é em todo lugar do mundo. Não é em todo lugar do mundo. Quando eu tiver isso, quando eu falar para o laboratório, vocês vão ver como é que vocês vão conduzir. Mas corre esse risco de você se furar, se contaminar. Um pérfuro cortante. Pessoal, por favor, não deixe de comunicar, porque existe um período para você se proteger. Como é que funciona? Se eu conheço, a gente chama de fonte. O que é fonte? Fonte é o paciente, a fonte de origem, a fonte coletora. Se eu me contaminei com a agulha dela, a fonte é ela. Qual é o processo? Você comunica a chefia imediata vai solicitar o laboratório, vai colher o sangue dela e vai ver se vai colher o sangue dela e o meu sangue. Levou os dois para o laboratório. O sangue dela, ó, ok, não tem nada, não tem hepatite, não tem HIV, não tem nada. Ok, beleza. Eu, por sua vez, não vou precisar tomar nenhuma medicação e o meu exame também vem. Por que o meu exame também vem? Se o dela deu tudo negativo. Porque eu posso já ter uma doença pré-existente e não saber. E aí eu querer colocar na conta dela ou na conta do hospital. Então, e aí vem os dois exames, todos negativos, ok, maravilha. Ponto. Eu não sei. Aí se a sua der a reação. Aí eu vou ser encaminhado para fazer o tratamento. Mas a gente sabe que não foi da fonte. Foi hora que eu já tinha. Tá? Outra opção, existe uma coisa chamada descarpar, que é aquela caixa amarela no hospital. Tá? Eu descarpar. Eu achei para alguém. Pode não. Mas enfim, descarpar, que é onde você faz o descarte dos pérfuros cortantes. Agulha, bisturi, assim por diante. Esse descarpar, ele tem uma linha. Uma linha tracejada, que ela mostra até onde pode ficar cheia. É até a linha que é a margem de segurança. Às vezes você joga uma coisa ali e a agulha fica pontiaguda. Como você quer economizar o seu tempo e quer dar mais 10 centavos naquele descarpar, você às vezes vai manusear, você toca ali, você se contaminou numa agulha ali e se furou. Qual é a fonte? Chama-se fonte desconhecida. E aí que começa. Se você for contaminado com uma fonte desconhecida, você vai ter que iniciar o processo medicamentoso. Avisa a chefia imediata, vai coletar o sangue, aí você vai para a unidade de referência. Mas quando você começa a usar esse medicamento, evita que você
coisa, Sim. completamente. Você antecipa, porque, por exemplo, essa medicação, essa contaminação ainda não entrou na tua corrente sanguínea, então você precisa ter um tempo. Tem um tempo. Aí, como é que funciona? Você vai orientada, você vai para a unidade mais próxima de referência. Por quê? Em algumas unidades privadas, você consegue ter a medicação. Quanto tempo? 2 horas. Passou de 2 horas já. Não é que já era, é uma margem de segurança. E assim, eu soube casos de colegas que tomaram 3, 4 horas depois, até então sem problema. Até porque você chega no hospital, às vezes você tem demora de atendimento, uma série de coisas. Então, por isso que é importante que a primeira dose tenha no hospital. Quando eu trabalhava no Hospital Nova Iguaçu, a gente conseguia a primeira dose. Nos deram a primeira dose. Tinha uma alma bondose, falou assim, não, toma aqui a primeira dose. Deram duas primeiras doses para a gente. Então, assim, quando um funcionário tinha um problema de uma contaminação com pérfuro, o que a gente fazia? Exame de sangue, com a primeira dose, aí encaminhava para o serviço público, que aí era mais tranquilo, eu ficava lá só era para receber as doses. Tá? Acabou? Não acabou, porque é muito pior do que isso. Por quê? As medicações, elas têm reações. Quais são as reações? Náusea, vômito, bizarramente, segundo relatos, cefaleia, e assim, você passa semanas passando por isso. Como é que funciona? Você faz a primeira dose e vai fazendo todas as doses diárias. Depois de 30 dias, você vai até o posto de saúde ou a unidade, de acordo com o protocolo que é instituído, para coletar o sangue. E aí você vai espaçando essa coleta. Primeiro um mês, aí depois no terceiro mês, aí depois que acabar as medicações, você vai mensal e depois você vai anual, para fazer um acompanhamento. Tá? E essas caixinhas, elas ficam tudo em cima da pia, quando vai então. Não deveria estar na pia, está no suportezinho. Ela teria que estar pendurada. Tem que estar no suporte. Elas ficam, a maioria quando eu vou no hospital ou tomar injeção, elas estão tudo em cima da pia. Então, ficar em cima da pia ou no suporte não vai mudar, não vai nos expor mais ou menos ao risco. O risco continua sendo o mesmo. É melhor que coloque no suporte, por quê? Porque ele fica no suporte. Assim. Você coloca, e assim, como é que você coloca? Você não vai botar, né, assim, você não faz isso, você pega e faz assim. Você solta. Você solta, e preferencialmente com a agulha para baixo, porque ela desce e ela não vai ficar exposta para você. Então é importante que você tenha essa noção de como é que você vai colocar. Pensa aqui, esse risco que você. E tem a forma correta de montagem, tá? Ela às vezes você leva tempo para aprender a montar. Porque você tem. Ela é cheia de detalhes, você monta ela, você tem uma parte, um papelão que você bota ali mais rígido para evitar que perfure. Na hora de fechar também você tem forma correta de fechar. Quando a gente for para o laboratório a gente vê isso. Ou de repente se der tempo hoje a gente vê. E aí para poder fechar e isolar com segurança. E aí você tem 2 alças para você conduzir. E aí quem vai conduzir? Nós vamos conduzir para o expurgo. Alguém não sabe o que é expurgo? O expurgo é um local no hospital onde vão no setor do hospital. Em cada setor, no andar tem o seu expurgo, na clínica médica tem o seu, cirúrgica tem, no CTI tem o seu expurgo. O expurgo é um local de material sujo, tá? Sujo, contaminado, fica o expurgo. Por exemplo, esse negócio que tem atrás de você, esse símbolo da radiologia, se tem, um paciente que tem, a gente vai ver aqui, que faz tratamento quimioterápico, o resíduo desse paciente, o descarte do material desse paciente, fralda, o material dele, ele é descartado em um outro tipo de recipiente, que a gente chama de resíduo químico, radiológico. Porque se essa fralda desse paciente cai no meio ambiente, ela causa dano. Tá? Se essa fralda do paciente ela é inalada por nós, assim, de uma forma ou de outra, causa dano. Então, por que o pessoal que faz da radiologia, eles têm um dosímetro? Alguém não sabe o que é dosímetro? Por que eles têm um dosímetro? Para mensurar o quanto eles estão absorvendo de radioatividade.
Só que aí eles têm um grande problema. Não é uma crítica, mas é um parênteses. Eles acabam tendo vários dosímetros. E aí o dosímetro que eles mandam para o centro da cidade, que é o local onde faz esse levantamento, eles mandam um outro dosímetro. Por quê? Se eles atingirem determinado nível, eles são obrigados a ficarem afastados do trabalho. Aí faz igual tem um funcionário lá na unidade que eu trabalho, que ele está com CA de próstata. Está com câncer de próstata. E ele é da radiologia. Então aí você entra no leito, vai, enfim, não estou criticando, mas é uma coisa que está sujeito, beleza? E aí, vocês, vou repetir, gente, por favor, não deixe de comunicar. Ah, eu comecei hoje no trabalho, cara, arrumei um emprego, maravilha, estou feliz demais. Se contaminou, comunica imediatamente. Não vão ser mandados embora por conta disso. No máximo vai acontecer tomar uma bronca. Mas não deixem de comunicar, porque isso pode fazer diferença para vocês. Ok? Vai lá. 10 para 10 para quanto? 5 para 10. 10 e meia, né? Tá bom. Qual a importância da EPI para nós já falamos, ou não? De quebrar, tem que proporcionar qualidade ao atendimento e, consequentemente, satisfação de todos os pacientes, familiares e colaboradores. O que é isso? Nós nos sentimos muito bem quando somos bem tratados quando vamos a um local. O EPI, ele é quase que mais ou menos isso quando você chega numa instituição, você fala assim, é clássico. Olha que todo mundo usa material de proteção. Poxa, que legal. Aí eu vou falar de novo. Na unidade que eu trabalho, quando o capote é uso único, ele não fica dentro do leito. Tem um saco, que ele fica do lado de fora, numa mesa, que a gente entra, coloca, trabalha, tira, joga fora e a gente sai. E isso é observado pelos familiares. Então, o familiar, ele se sente à vontade. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa, entendeu? Como eu vou falar bem aqui, eu trabalhei na Redditor durante muitos anos de verdade, na Redditor. Muitos anos. Vocês vão escutar falar que Redditor é ruim, que Redditor é escravidão, não sei o que, Conselho que eu dou, se tiver oportunidade, vai para a Redditor. Primeiro que é uma escola gigantesca, tá? Material lá não falta. Material não falta. Não, depois de um tempo eu assumi um cargo de chefia, eu ligava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, pedia o material que fosse, ia chegar. Naquele mesmo momento às vezes. A ambulância ia buscar, enfim. Dou o conselho para vocês, podem ir, vocês vão gostar. Pelo menos vocês vão aprender, vão entender o que é o correto, o que é o certo. Depois você pode até falar, poxa, não, eu quero uma escala melhor, não sei o quê. Esquece, escala melhor está caindo por terra. 30 horas, enfim, é uma discussão longa, mas enfim. Então assim, aí o colaborador fica satisfeito. Eu fico satisfeito, eu me sinto feliz em trabalhar numa instituição que pensa em mim. Que eu não posso me contaminar, que eu não posso me perfurar, que eu não posso ficar em contato com quem é ruim. A instituição fica feliz por quê? Porque eu não tenho absenteísmo, eu não tenho afastamento do funcionário. Imagina só, no Covid agora não, mas no primeiro, você tinha uma leva assim de 10, 15 colaboradores da mesma equipe afastados. A instituição estava feliz? Não. E aí o que ele tinha que fazer? Aí mudou essa escala. Virou 24 para 72, para amenizar, para tirar o contato. A gente ficava só em 24 horas de contato, depois ficava 72 horas fora. Mas enfim, era tudo isso para fazer esse conjunto aqui. Familiar feliz, embora o familiar não tenha contato na época do Covid, mas agora já voltou a ter. Colaborador e a instituição. A gente fala que é uma tríade, tá? E eu vou um pouco além. A gente vai botar um quarto ponto aqui, que é o nosso entorno, nosso redor, tá? Que eles também ficam felizes que não vão ser contaminados. Pensa você, seu marido trabalha administrativa, pega uma bactéria hospitalar. Quem foi que deu ele para de presente? Você. Eu falo, obrigado, meu amor. Obrigado pelo presente. Mas é uma verdade. Então, assim, se eu me protejo, consequentemente eu protejo quem está do meu lado, quem está na minha frente, quem está na minha casa. Tá? NR 6 é a norma que estabelece a obrigatoriedade do uso
de EPI hospitalar em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde. Ela diz que é obrigatório fornecer, deve fornecer apenas equipamentos que tenham certificado de qualidade. Agora, recente no Covid, mais uma vez, tiveram inúmeros materiais que não eram certificados. Como disse o ministro do Meio Ambiente, aproveitaram para passar boiada. Um monte de material que não era aprovado, um monte de material que não era certificado. Materiais que não foram nem postos à prova para certificação, eles vieram ao uso. Por que eles vieram ao uso? Porque o apelo era tão grande, a necessidade era tão grande, que, meu irmão, vamos pegar esse para você mesmo. E detalhe, o mesmo preço que tinha um certificado de aprovação de qualidade, era o que não tinha. Então a galera estava ganhando muito dinheiro. Juro para vocês, gente. Pegava a luva assim, ó, ia calçar a luva, fazia assim, ó, pá, estourava. É impressionante. Pô, igual bola de festa. Você fazia assim, ó, estourava. Estourava. Gastava-se às vezes 2, 3 pares para você conseguir calçar um par de luvas. Por quê? Passou a boiada, literalmente. E foi a época que muita gente ficou rica de verdade. Vamos nessa. Responsabilidade do empregador. Desculpa, foi